Então, vamos lá, vamos começar o webinar, né, sobre a voz das mulheres no mercado corporativo. Então, meu nome é Túlio, estou aqui junto com a Isadora. Esse webinar está sendo gravado para depois a gente disponibilizar para pessoas que não conseguiram, né, receber contatos aqui agora pelo WhatsApp, por e-mail, de algumas pessoas que estão em trânsito no trabalho, e outras estão finalizando a entrega de alguns projetos ali emergenciais que não vão conseguir entrar. Então, com essas pessoas, vão compartilhar depois o webinar, e aquelas também que não conseguiram se inscrever, enfim, pelos compromissos do dia a dia. Mas é um tema muito sério, é um tema muito importante, e nós estamos aqui dedicando um tempo também precioso, né, para a gente colaborar com a mudança de cenário. Então, a Isadora é especialista, vai se apresentar na área de ESG, trabalho com comunidades, com comunicação, ela é jornalista, enfim, vamos para um bate-papo bem agradável. Aqui a ideia é que durante 30 minutos a gente venha falar sobre o cenário de assédio no Brasil, comparado com o mundo, a legislação, os impactos. No final, mais ou menos no tempo de 30 minutos, vamos deixar também um espaço para que as pessoas possam interagir, né? Eu vou deixar aqui para vocês no chat o meu WhatsApp, a Isadora também vai deixar o dela, com o intuito daqueles que quiserem manter o contato pós-webinar, para trabalhar, falar sobre projetos, sobre ações, fique à vontade. E, ao final também, quem quiser deixar perguntas, comentários, compartilhar a sua experiência, fique à vontade pela ferramenta aqui de webinar, ou então, se quiser manter um sigilo perante a todos aqui na nossa live, mandar pelo WhatsApp, tá? Então, fica todo mundo à vontade. Eu vou deixar o meu aqui agora para vocês, antes que eu esqueça. E é isso aí. Isadora, fica à vontade. Olá, Túlio, olá a todos. É uma alegria mais uma vez falar desse assunto. Como o Túlio disse, sou especialista da área ESG, conheço bem os trâmites, as formalidades que são necessárias nesse assunto, mas mais do que isso, conheço, como a grande maioria das mulheres no mundo corporativo, como é que essas coisas funcionam. E tenho um desejo latente de ajudar a construir caminhos melhores. E a plataforma Athena 7 é isso, é um acolhimento necessário e urgente para a gente sair de um ambiente hoje de maior tensão, digamos assim, e a gente conseguir ficar todo mundo do mesmo lado contra o assédio. Eu acho que isso é o mais importante. Isso aí. Então, pessoal, vou começar aqui a compartilhar as telas da nossa apresentação, tá? Então, nós estamos falando do mês de março, né, que é o mês das mulheres, o dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres, e é incrível como cada país, né, ele comemora, digamos assim, ou ele trata essa data, né, como trata o Dia Internacional das Mulheres. O Dia Internacional das Mulheres é para dar flores, bombons, é para quê? Qual foi o motivo que surgiu o Dia Internacional das Mulheres, né? O Dia de Combate ao Racismo surgiu para quê? Para dar parabéns para as pessoas que sofrem de racismo ou para a gente trazer uma consciência sobre o impacto do racismo. Então, a gente faz até que essa provocação no início sobre o mês de março, as empresas se enchem de flores, né, posts motivacionais, batom, perfume, bombons, enfim, mas tem algo indigesto, que as mulheres são obrigadas a participar desse cenário e tem uma realidade de sofrimento nelas, uma realidade onde o clima organizacional ele é afetado, nós, homens, somos afetados pelo clima ruim em torno desse assédio. Então, Túlio, se me permite aqui um comentário, há um clima, isso que você está dizendo, de indigesto, porque tem um despertar mesmo da sociedade, né, especialmente das mulheres, sobre que algumas coisas não têm que ser tratadas como normais, como toleráveis, e que sim tem que dizer não,
Isso não está ok, isso é assédio. E aí, a gente tem hoje nas empresas as mulheres despertas, muitas das mulheres despertas com esses sentimentos, mas uma cultura ainda antiga. E aí a gente tem um choque, e aí nascem conflitos. Justamente. Então, vamos lá para a próxima tela aqui. A próxima, a gente fala sobre a anatomia da agressão, né? Então, então nós temos assédio moral, assédio sexual, a discriminação de gênero e temos ainda a violência, né? Então, hoje no Brasil, nós temos a maior parte de assédio moral. O assédio sexual, às vezes, ele vai para a esfera criminal, né? Porque ultrapassa muito a linha ali do assédio moral. Além da discriminação. As mulheres são tratadas de forma diferente do que nós homens, simplesmente por ser mulher, por achar que são incapazes, por achar porque a mulher engravida, a mulher tem TPM, mulher tem as coisas naturais da mulher, que os homens também têm os seus problemas, né? A infantilidade nossa masculina, ela é muito mais destacada do que as mulheres são mais profissionais, mais sensíveis no dia a dia, no ambiente de trabalho. Então, o assédio moral é aquele onde também muita gente não sabe o que é, né? Às vezes é uma linha muito tênue da cobrança de meta, das OKRs, daquilo que realmente cabe ao lado profissional e aquele que parte para uma humilhação, para uma exposição negativa, né? Então, aqui mesmo falo de isolamento deliberado, sobrecarga punitiva, né? Aquela tom de ameaça, vou ter que te mandar embora, né? Então, assim, isso tudo são caracterizados como assédio. O principal ponto aqui da nossa conversa, gente, que nós não queremos que a quantidade de assédio somente apareçam. O nosso objetivo é fazer com que a ferramenta crie um choque nas empresas e nas pessoas de que elas têm voz. E se isso continuar acontecendo, ela vai para um caminho que é um caminho mais leve para a empresa, que é o caminho onde ela escuta, trata o caso, permanece com a pessoa que foi agredida dentro da empresa, dá para ela voz e pune aquele agressor, né? Ao invés dessa pessoa ter que ir para os meios mais complicados, tanto para ela quanto para a empresa, que é ir para a justiça. Então, existe essa linha tênue, né, de que é assédio e o que não é. Inclusive, tem vários artigos, várias obras falando sobre isso. A Justiça do Trabalho tem estudado muito sobre o posicionamento da Justiça do Trabalho. Eles estão conseguindo definir de forma muito clara, muito objetiva do que é, o que não é. As pessoas também, na hora que vão fazer a denúncia, elas não sabem interpretar o que é uma coisa, o que é outra coisa. Então, nós vamos falar no final, inclusive, sobre a plataforma, né, a Atena Serve. Na hora do espaço ali da pessoa deixar o relato dela, nós fizemos questão de dar essas instruções também para a pessoa, o que é assédio, o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é discriminação, para a pessoa, antes de começar a redigir o texto, entender se ela realmente sofreu de assédio ou não. Túlio, e essa linha tênue é justamente onde deve morar o diálogo. As empresas precisam fomentar o diálogo, precisam possibilitar de haver um espaço onde as pessoas possam dizer quando elas se sentem desconfortáveis, às vezes com pequenos atos, ou às vezes interações humanas corriqueiras. Em algum dia, alguém acordou com o ovo virado e falou uma coisa de mau jeito, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E as empresas precisam ter um ambiente em que o outro fale, opa, você está nervoso, vamos conversar depois? Ou mesmo a pessoa falar, peraí, eu tô nervosa hoje, vamos conversar mais tarde um pouco? Esse diálogo, ele é muito importante. E ele mora aí, nessa linha tênue. E é também nessa linha tênue que vão vir questões educativas, né? De dizer, por que você não deve chamar a sua colega de linda durante a reunião? Porque é inadequado. É um assédio? Não é um assédio, mas é inadequado. Então, vamos poder falar disso. É muito importante poder falar disso.
Até porque o assédio ele é caracterizado por um comportamento que se repete. Não é um fato isolado, ele é repetitivo. Então, você precisa conversar, precisa falar. Mas para que as pessoas falem, elas têm que ter segurança. E para ter segurança, tem que ter uma cultura corporativa que acolhe esse diálogo. Isso é muito importante. E aí vem a pergunta, gente, que é uma pergunta muito, muito importante, é por que as mulheres se calam? Então, ano passado, eu conversei com diversas mulheres sobre o cenário, foi uma pesquisa de campo mesmo, e percebi o quanto o assunto é constrangedor. Então, as empresas não querem falar, as mulheres evitam falar do tema, sofrem o problema calada, preferem sofrer o problema ali calada e, a evitar uma exposição. Exposição até com outras mulheres, com outras amigas, que as mulheres começam a se sentir, por muitas vezes, culpadas, por não ter culpa nenhuma, né? Culpadas pelo modo de sorrir, culpadas pelo modo de se vestir, culpadas pelo modo de achar que está dando abertura, né? E não é isso, né? Então, não é isso. E as empresas também não por isso que criou, né? A delegacia da mulher, às vezes, é muito bem colocado, porque as mulheres não dá para ir delegacia, da mesma que furto de celular, de um monte de homem lá sendo preso, né, para falar sobre um problema de agressão que ela sofreu. E nas empresas, as empresas não se atentaram para isso ainda. Muitas falam assim, cara, aqui na empresa não tem assédio, mas foi dada oportunidade para elas reclamarem, né? A justiça começou a mudar a postura agora com a NR1 e tratar o caso de forma muito mais severa. Isso é recente. Então, tende que essa mudança vá acontecer de forma progressiva para melhor. Mas existe um problema muito grande. Uma outra experiência, eu convidando diversas mulheres para esse webinar, para discutir, para divulgar dentro da empresa, eu vi duas falando, cara, se eu divulgar isso dentro da empresa, meu chefe vai achar que eu estou criando casos, vai achar que eu estou arrumando o problema, e eu não posso falar. Outra empresa de órgão público, a empresa permite divulgar agendas de carnaval, mas um webinar, por exemplo, como esse, a empresa não permitiu, né? Então, são coisas assim ainda que a nossa cultura tem que evoluir muito. Existem dúvidas ainda hoje em dia de ouvidoria e canal de... Então, a ouvidoria ela pode até acolher reclamações, mas geralmente, na maioria dos casos, a ouvidoria não é anônima e não segue os critérios da ISO 37002, que prevê diversas regras de canal de denúncia. Por isso que existe canal de denúncia e ouvidoria. Existe uma diferenciação entre as duas plataformas. E aí eu acho que é um ponto fundamental. As mulheres se calam porque elas não acreditam que a exposição delas vai trazer ganho, e sim danos. Então, as mulheres acham que se eu falar disso, eu vou ser penalizada. Esse é o principal motivo para se calar. E porque, às vezes, o canal de ouvidoria vai exatamente para o gestor, que, por vezes, é o assediador, ou é muito amigo do assediador. E aí ela fala, como é que eu vou mandar fazer um registro da ouvidoria se eu sei que quem vai receber é justamente quem está causando dano ou acobertando um dano que é sabido? E isso, pronto, não há confiança no processo para que vale a pena se expor. Primeiro que relatar um assédio é dolorido, você tem que reviver algo que está te machucando. Então, já tem um primeiro bloqueio pessoal. E depois disso, você tem medo de perder o emprego, tem medo de criar uma indisposição no ambiente de trabalho. E as pessoas querem trabalhar em paz, principalmente isso, as pessoas querem trabalhar em paz. Então, é fundamental um canal de denúncias que ele seja efetivamente sigiloso e que ele seja acolhedor, porque isso muda esse lugar de quem está denunciando. E é fundamental também que quem receba essa denúncia não seja uma pessoa só, que sejam um grupo de pessoas, porque se uma delas está relacionada ao assédio, tem que ter uma outra para poder fazer
esse contrabalanceamento aí. Bastante importante isso. E o que nós estamos querendo é encorajar as mulheres para não se calarem, né? Nós estamos querendo que as mulheres elas tenham voz, mas não sozinhas, né? Por isso que a gente está criando uma sequência de ações. Webinar, temos um podcast que nós estamos trazendo advogadas, pessoas do meio para tratar o assunto. Estamos trazendo para a nossa parceria diversos especialistas para ajudar também as empresas. As empresas, às vezes, não sabem como sair do lugar, né? Tem empresas que falam assim, não, eu tenho um canal de denúncia, mas é um formulário eletrônico, que é uma coisa bem distinta de um mecanismo que tem um anonimato, ele não é dentro da empresa, a plataforma é fora. Então, enfim, tem uma proteção jurídica a denunciante muito forte. Tá? O mundo, né, ele tem uma a cada 5 pessoas no mundo, olha só isso, como que é sério, já sofreu assédio no trabalho. Então, lá fora, as empresas estão cada vez mais rigorosas também, punindo, investigando e multando as empresas de forma também muito severa, porque é assim que tem que ser, né? O Brasil ele tem ido para a justiça, né, judicializando casos, mas isso não vai até a empresa para mudar a cultura. Dependendo do caso, gente, para a empresa é muito mais fácil chegar para a pessoa, fazer um acordo com ela, passar um tempo, mandar ela embora. Infelizmente, essa é a realidade. Abafar o caso e não tratar o problema da cultura. Porque, às vezes, o assédio pode ter vindo de um diretor, pode ser uma outra coisa, e a empresa prefere abafar o caso. E as pessoas saem de lá tão estarrecidas que ela não consegue, às vezes, nem judicializar. As próprias colegas de trabalho preferem ficar afastada do problema para não se envolver, porque elas precisam do emprego. Precisam do emprego para ajudar o marido a sustentar a família, ou o marido está desempregado, ou a renda do marido sozinho não complementa a necessidade mensal, tem filho. Então, a realidade da mulher hoje mudou, e é incrível como as pessoas ainda não acordaram para isso, né? O peso da responsabilidade da mulher, ela ficou muito maior do que antes, né? Então, assim, a gente tem que entender que essa voz que é necessário dar para as mulheres no ambiente corporativo, ela parte do início, que é a educação corporativa, para mudar a cultura organizacional, fazer com que essa cultura ela não tenha assédio, para não precisar ter denúncias no canal e não precisar esse tipo de problema que vai para a justiça. Agora, tem uma... Ou ainda, porque é muito imaturo ou até ingênuo a empresa falar, eu não preciso tratar disso porque eu não tenho assédio. Está aí, uma a cada 5 pessoas no mundo sofre assédio. O assédio ele é sistêmico, o assédio acontece na sociedade. O assédio está relacionado ao machismo que tem a ver com essas notícias horríveis que a gente tem visto ultimamente. Então, o assédio, ele acontece. Ele acontece. A questão é as empresas que tratam e as que ignoram. Essa é a diferença. A diferença não está onde está o assédio. A diferença está quem trata e quem ignora. É aí que a gente tem que observar. Justamente. E essa questão educacional é muito importante, né, Isadora? Para mudar a cultura, para mudar o comportamento, nós homens temos que entender que brincadeira, né, igual eu falei, né, o homem gosta de fazer aquelas brincadeiras de quinta série, enfim, tem que entender o momento de brincadeira, com quem, aonde, né, enfim, esse momento de amadurecimento, ele já passou da hora de acontecer. Já passou da hora de acontecer. Uma coisa, Túlio, que é chamada de a cultura dos parças, que é que é muito comum fazer isso. Os homens se fecham ali em grupo e naquele grupo ele se protege. Quando a gente pensa isso no ambiente corporativo, o quanto que é uma redução da sua potencialidade de inteligência quando você reduz o seu grupo de tomada de decisão àquele grupo de amigos.
você está reduzindo a sua potencialidade de inteligência. Então, essa é uma decisão que ela não pode trazer bons resultados para a empresa. Fomentar a cultura do parça. Isso não traz bons resultados. Bons resultados é potencializar a inteligência que você tem concentrada ali no seu time. Justamente. E é isso que os números aqui estão mostrando para a gente. Não perde, a empresa não perde só o talento da mulher que sofreu assédio. Ela perde também de talentos das pessoas que estão em volta, que falam assim, esse ambiente não é para mim. E ela sai calada. Né? Aquela que dá feedback para a empresa, o motivo que ela está saindo, desligando, um feedback sincero, né? Porque acontece, as empresas às vezes demitem a pessoa, falam, não, estão demitindo porque nós estamos reestruturando a empresa, e na verdade, às vezes não é. Da mesma forma, o colaborador, ele desliga a empresa e fala que, não, que está com outros projetos, e na verdade não é. Na verdade, é a cultura ruim. Quantos casos a gente já viu que não é o salário que mais atrai as pessoas para dentro das organizações, é a cultura, o desenvolvimento, o desafio, uma série de outras coisas. E olha só, esses números aqui mostram 155 mil ações, novas ações trabalhistas por ano. A linha de crescimento, ela é horrível, né? Você vê ela quase uma linha reta. De 2020 para 2024, é uma linha reta. É uma linha reta, né? Então, isso está aumentando. Algumas pessoas já questionaram até para a gente, né, Isadora? Não, porque as mulheres estão falando mais. Não acredito nisso, tá? Tem, sim, a exposição de mídia, elas estão falando mais, mas eu não acredito nisso porque as empresas ainda não estão preparadas para isso. Em todas as conversas, em todas as pesquisas que eu tenho feito, as empresas não possuem um canal onde as pessoas se sentem à vontade para fazer denúncia. Se a gente está conversando aqui agora, nós temos 26 pessoas aqui presentes. Eu não sei quantas delas já viram casos de assédio sendo denunciados por canal de denúncia. Quem puder interagir e falar com a gente, que fica à vontade, tá? Mas eu desconheço. Para todas as pessoas que eu conversei, umas 2 ou 3 falaram que colocaram a denúncia no canal e nunca obtiveram nenhum retorno, né? E olha só como é grave o crescimento de assédio sexual, 40%. Se a gente pegar a mídia falando do feminicídio, é uma coisa horrível. Outro dia mesmo eu postei algumas coisas que saíram ali na imprensa, uma pesquisa no TikTok, que foi notificado, inclusive, de homens dando instruções de agressão para as mulheres que não aceitam um pedido de namoro. No Google, se você pesquisar como matar uma mulher, você vai ver o número de cliques de pessoas que já visualizaram essa frase. Então, nós estamos num cenário muito sério. A empresa, nós sabemos que a empresa ela tem uma finalidade muito importante com a sociedade, do desenvolvimento social, e se ela não ajuda internamente, ela não pode conseguir ajudar lá fora, na casa das pessoas, mas internamente ela tem que começar a criar uma cultura diferente para isso, né? Então, a forma que a gente sempre fala é com palestras, com programas educacionais, com canal de denúncia para inibir e para dar voz, para organizar, para a empresa ter dados estatísticos sobre o que está acontecendo, enfim, não é uma coisa, como se diz, para inglês ver, é realmente para implantar e atuar para que as denúncias não cheguem, não pela inibição, mas por não estar acontecendo realmente o fato do assédio. E aqui vem a parte, né, gente, de que os empresários são chamados a ouvir, os gestores são chamados a ouvir, né? A perda de produtividade, que a gente tem falado, mas vale a pena repetir, a perda grande de talento por ambiente tóxico, ou talentos que permanecem ali pelo salário, mas a produtividade é baixíssima, baixíssima, fica contando as horas para o dia acabar, fica fugindo das pessoas, fica doente, vai para o médico toda hora porque somatiza uma série de problemas que está tendo no trabalho. O risco reputacional. Aí chega num ponto seríssimo, né? Que a empresa, quando vai
um caso sério de assédio, como nós já vimos, e como é público, eu vou até citar, né? Casos do presidente da Caixa Econômica Federal e outros mais, que cometeram assédios e foi para a imprensa. Olha quanto isso mancha uma organização. É um fato que as pessoas podem até, com o tempo, relevar alguma coisa, mas a mancha fica lá. Fica na imprensa, fica no coração das pessoas. O problema pode se repetir, né? Porque é a cultura organizacional, e hoje os investidores eles estão muito de olho nisso, porque nenhum investidor, nenhum conselho de empresa quer uma empresa improdutiva. Não quer uma empresa que tenha um ambiente que vai ganhar 100 e perder 200, porque tem um ambiente tóxico. E a parte de ESG, né, que a Isadora, especialista nisso, pode falar para a gente mais sobre isso, as empresas que estão na Bolsa, as empresas de mineração, as empresas que estão no mercado regulado, isso é essencial. Gente, no mundo financeiro, eu sou da área de tecnologia financeira, lá fora, a Alemanha é a capital da Europa do sistema financeiro. Praticamente todos os bancos e fintechs possuem programa de ESG em atividade. Não é só no papel, em atividade. Aqui, aí no Brasil, está aumentando, está tendo essa responsabilidade, mas eu vejo que ainda está tateando muito aquém do que deveria ser. A nossa fama, Túlio, a fama dos projetos brasileiros, né? Então, nesse cenário de investidores internacionais, quando se fala que é um projeto brasileiro, pergunta-se como é que é a gestão da água, é um tema relevante. Pergunta-se, no caso de mineração, como é que estão as barragens, que é um tema crítico. Pergunta-se se a questão do trabalho infantil, como é que é o posicionamento da empresa no enfrentamento ao trabalho infantil. E pergunta-se como é a questão de gênero, como são tratadas as mulheres, qual é a postura formal da empresa de enfrentamento ao machismo. Então, está nos temas críticos que o Brasil é reconhecido como. Isso tem que olhar. Aí tem problemas. E também corrupção. Também há perguntas como que a empresa se organiza para combater a corrupção. Infelizmente, né, gente, essa questão de corrupção eu estava num evento fora do país agora e eu perguntei para o pessoal sobre, né, o caso do Banco Master, que uma pessoa chegou para mim e falou assim, não fala sobre o caso não, que eles não estão nem olhando para isso, para a mídia, senão eles vão passar vergonha aqui, né? Então, é um problema muito sério a reputação brasileira. Nós vivemos um problema dia após dia. Enquanto o mundo lá fora está jogando míssil para lá e para cá, nós estamos jogando outros tipos de bombas, né, nas pessoas, na sociedade, que são graves também, e a gente acha que só porque a gente não está jogando bomba, quantas pessoas estão morrendo hoje de feminicídio. Às vezes morre mais do que na guerra, né? Estão morrendo mais mulheres do que lá onde está emitindo, caindo bomba pelos países. Então, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado mesmo, com muita responsabilidade. Então, é isso que a gente vem falando. Aqui é mais uma página de reforço, né? Eu acho que quando a gente omite, a gente está dando força ao problema. Quando a gente não trata o problema, a gente está dando força a uma causa que uma hora vai sobrecair sobre nós. Todos nós homens temos mãe, que pode estar no mercado corporativo, ou se não tiver, está na sociedade, que pode sofrer discriminação, sofrer agressões. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, que ela vai crescer em qual mundo? Então, às vezes, pode ser a filha da pessoa, do empresário, do gestor, que ela vai sofrer um assédio, uma agressão lá fora na empresa. Pode ser a esposa dele, que está no mercado de trabalho. Pode ser a mãe dele, que também esteja no mercado de trabalho na sociedade. Eu acho que para esse lado que as pessoas também têm que olhar. Não é, porque muita gente olha só para o próprio umbigo, né? Fala assim, cara, isso não vai acontecer comigo. Não sabe. Ninguém sabe o dia da manhã. Isso é uma questão também, Túlio, que o ESG vem trazer de uma maneira muito interessante, que é
Não importa quem causou o problema. A questão é que se o problema existe, ele é latente onde você atua, você pode colaborar. Então, a gente nem está falando de problema, a gente está falando de mulheres, né? A gente está falando de um combate ao machismo. O machismo, sim, é um problema. Mas uma empresa que entende que uma licença maternidade ela é um custo, ela é um dano a ela está subvalorizando as mães de uma sociedade. Então, uma empresa que ela não trata bem as mães, ela trata bem quem? O que vai importar para essa empresa? Que tipo de reputação é essa? Que tipo de propósito existe dentro da empresa? Então, essa cultura ESG, ela tem que trazer muito essa pergunta: qual é o seu propósito? Por que você está no mundo? O que você vai deixar de legado para o mundo? Então, o seu faturamento, ok, ele é importante, mas e aí? Quem é você? E uma pessoa que destrata as mães, que destrata as mulheres por serem mulheres, que tipo de legado que ela está deixando para o mundo? Justamente. E é legal que a gente está caminhando para os Dias das Mães, né? Maio está chegando ali, o tempo está passando muito rápido. E as comemorações das empresas também em torno do Dia das Mães, esquecendo que as mães são mulheres, né? E o tema também tem que ser tratado no Dia das Mães, porque essas mães de hoje, principalmente, são mães que estão ali atuando, dividindo o mercado com nós homens. Estão ali no mesmo espaço, né, dividindo trabalhos de carga pesado, de inteligência, de liderança, e é assim a vida normal, né? E elas, como estão sendo tratadas? Então, acho que o Dia das Mães é um momento também de olhar para esse cenário, né, Isadora? De falar assim, cara, as mães de hoje não são só mães, são muito mais do que mães. Então, vamos lá. A transparência, gente, ela gera confiança, né? E uma vez a confiança perdida, é muito difícil emendar. Então, às vezes, as empresas ficam somente na ação do dia 8 de março, nas ações do mês de março. Esquece dos outros dias do ano. Praticamente esquece. Igual lá tem Ainda piora, né, Túlio? Porque faz uma celebração do Dia das Mulheres que só reforça o estigma, né? Você vai lá e dá um esmalte, você está reforçando um estigma imbecil, né? As mulheres não estão no mercado de trabalho para passar esmalte, a não ser que ela seja manicure. Mas fora isso, não faz o menor sentido, né? Ficar reforçando estigmas. Justamente. Então, assim, nós temos que entender que as pessoas, a doença psicológica, ela não aparece como rosto roxo. É uma doença que pode levar à depressão, que pode levar ao suicídio, pode levar a um problema familiar dentro da casa da pessoa enorme. Nós sabemos que o número de suicídios também no mundo está aumentando, né? Por uma infinidade de causas. E os problemas de assédio, eles contribuem com isso, contribuem com a depressão. Quantas mulheres, elas passam a vida inteira remoendo aquilo que aconteceu com ela e ela não teve coragem de falar para ninguém. Tem um documentário, gente, da Jane Fonda, né, que eu vi, não sei se foi na Netflix, e ela contando o quanto ela foi assediada na vida dela. O quanto ela foi assediada na vida dela. Tem diversos e diversos documentários, filmes que a gente vê aí, o Ela Disse, no nosso blog tem alguns filmes lá, e são filmes, não são ficção, baseados em fatos reais, né? E é incrível. As mulheres que eu conversei têm até medo de assistir um filme desse. Sabe por quê? A gente vai mexer na ferida dela, e aí dói, dói, dói. Então, prefere não tratar sobre o tema, até que essa dor fique tão grande que uma hora ela vai ter que ir para o médico ou vai ter que falar para se abrir e encarar o fato e entender que essa é uma realidade que ela pode ajudar a mudar, mas é realmente muito sério. E falando um pouquinho, gente, da plataforma, tá? Um pouquinho a gente está falando também da plataforma, porque pesquisando todas as plataformas que existem no mercado hoje, não só no Brasil como no mundo, elas tratam os casos de canal de denúncia de forma genérica. Lembra quando eu falei aqui atrás sobre a mulher ir na delegacia, a mesma delegacia que vai reclamar um furto de celular, um homicídio?
para reclamar de uma agressão que ela sofreu, que é inadequado? É assim hoje. Os canais de denúncia, as pessoas vão lá para falar de corrupção, para falar de problemas do clima de trabalho, de problemas de equipamento, uma série de coisas, além deles, o assédio. Isso vai para que tipo de comitê para analisar? Qual que é a linguagem que ela vai ser tratada ali? Não há cabimento a pessoa entrar lá. Eu entrei em vários canais de denúncia, a barreira de entrada para a pessoa deixar o seu relato é enorme. Muitos pedem identificação, muitos ali são ferramentas desenvolvidas pela própria empresa. É horrível. Então, assim, causa um impacto muito negativo. Então, quando a plataforma Tena Série foi desenvolvida, ela atende também, né, ela tem uma ramificação para atender as denúncias genéricas, mas quando vai para a denúncia da mulher, é tratado de forma diferente. Então, ele tem um acolhimento empático, ele tem um fluxo forense de forma imparcial, ele tem uma proteção para a mulher. Depois, né, eu posso disponibilizar o link para quem tiver interesse, só mandar a mensagem para a gente, para vocês conhecerem mais a ferramenta. Enfim, ela foi criada de uma forma que a tecnologia ela vem favorecer as questões hoje que as mulheres precisam para ter voz dentro das empresas. Tem a ISO 37002, 37002, né, na verdade, que ela trata justamente como a conformidade dos canais de denúncia deve ser. Tem as guidelines também da Câmara do Comercial Internacional, do Comércio Internacional, que fala sobre como o canal de denúncia ele deve ser. Enfim, tem a Lei 14.457, a nova norma NR1. Então, não adianta implantar uma ferramenta só por implantar. Implanta uma ferramenta, inclusive nós estamos aqui, a nossa sugestão é o seguinte: se você já tem uma ferramenta de canal de denúncia, pode juntar a ferramenta da Athena Serve para trabalhar somente para os casos de atendimento à mulher. Pode permanecer com a genérica que a empresa já tem, mas trata a mulher de uma forma diferente. Faz com que a campanha do mês de março seja por todos os dias do ano, né? Dando voz às mulheres em um canal específico. Então, assim, tem que ter um botão de segurança para a mulher, na hora que ela tiver, geralmente ela faz a denúncia, às vezes até dentro da empresa, né? Ou então dentro da casa dela, que ela não quer ver o filho, o marido dela falando que ela está fazendo uma denúncia. Esse botão de segurança é para ela clicar e ir para uma outra página aleatória, sem as pessoas, por exemplo, identificarem que ela está fazendo algum tipo de denúncia, né? A criptografia dos dados. Então, não pode a mulher também ter o número de IP guardado, né? Ela não pode dar o registro de e-mail dela. Um canal de denúncia de verdade, depois que ela faz a denúncia, ela recebe o código e, a partir desse código, ela acompanha, inclusive precisa disso, ela acompanha como o seu caso está sendo tratado, né? Muita gente fala assim, cara, mas vou ter que ter mais um custo. Eu vou ter que ter mais um custo para implantar uma ferramenta dessa, ter um escritório que pode me ajudar a gerir, acompanhar os casos, mas a empresa esquece o seguinte: qual que é o custo de uma reputação? Qual que é o custo de um clima onde você está perdendo colaboradores, talentos preciosos? Qual que é o custo dessa baixa produtividade? E qual que é o custo da justiça? Eu falo que o custo pior para as empresas é a reputação, né? É a reputação. Funcionários saem da empresa falando das pessoas lá dentro que cometem assédio. Sai da empresa falando que aquela empresa coberta casos de assédio, que o ambiente é tóxico. E bons talentos, gente, nem por um excelente salário vai para dentro do ambiente desse. Empresas com esse tipo de reputação, dificilmente o investidor, principalmente estrangeiro, ele vai pôr grana, vai investir na empresa com esse tipo de cenário. Por outro lado, Túlio, como é que já é uma mensagem importante quando a empresa fala, não, eu tenho aqui uma ferramenta para acolher as mulheres, para a gente ter um enfrentamento constante ao assédio. Isso já é uma informação super importante. É claro que a plataforma por si só, ela não vai
resolver, né? Tem a parte humana, que é muito importante, tem que ter realmente uma decisão de mudança de cultura, que é o importante. Mas a ferramenta, ela já é um recado importante. Olha aqui, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero que as mulheres falem, eu quero dar voz a elas, eu quero entender como o assédio acontece, porque juntos nós vamos achar um caminho de enfrentamento para isso, porque a gente não tem uma resposta pronta. Qual é o caminho do enfrentamento do assédio? A gente tem uma resposta pronta? Não, é um problema complexo. Então, aquele grupo da empresa, ele está dizendo, eu estou disposto a conhecer, eu quero entender como é que isso acontece aqui dentro, para a gente ver como é que a gente vai evitar, como que a gente vai enfrentar. Então, essa mesma reputação que vai pelo ralo, nesse momento, ele é um momento de fortalecimento de reputação muito importante. Exatamente. Gente, esse é um momento que agora a gente abre espaço para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. De toda forma, também o contato meu e da Isadora está aí. Eu mandei e-mail para todo mundo, né, antes do webinar acontecer, para que as pessoas aqui participantes, agora caiu um pouquinho, nós estamos com 23, elas possam interagir com a gente e fazer com que as suas dúvidas, a sua escuta, ela seja ouvida, né? Nós estamos aqui à disposição de vocês. Caminhamos agora para o final do webinar, né? A gente vai fazer o fechamento aqui do webinar, mas quem quiser mandar também para o WhatsApp, enfim, fique à vontade. Está aqui o endereço da plataforma. Essa apresentação eu vou compartilhar com quem esteve aqui presente, né? E vou sortear também entre os participantes. Como foram 26, seria justo com os 26, né, participantes, mas eu vou sortear aqui 10 livros para serem encaminhados para o correio, vou entrar em contato com essas pessoas para pedir o endereço, que é um livro que trata sobre o tema, né? Livro que é baseado no estudo que a gente está falando aqui não é uma da boca para fora, teve muito trabalho, muito empenho para chegar até a plataforma que foi desenvolvida, o trabalho que a gente está fazendo dentro das empresas. Temos cases interessantíssimos, né, Isadora, aí no forno, para apresentar para a sociedade em breve. Túlio, eu tenho uma pergunta para você. Tem um pouco mais de 6 meses, acho, que a gente está envolvido nesse projeto, e estudando muito, aprendendo muito, e, obviamente, refletindo muito sobre isso. E eu, nessa minha trajetória, né, da dedicação do projeto, eu parei muito para ver pequenas nuances de percepção de questões que eram assédio, que eu deixei passar desapercebido, e até de refletir sobre a minha postura algumas vezes, de refletir muitas vezes sobre o meu silêncio diante daquilo, que eu devia ter falado e preferi não falar. Eu queria perguntar para você também, nesse tempo de estar aí, se você também já está com um olhar para o assédio e percebendo na sua trajetória, assim, de momentos que você viu, de coisas que você deixou passar, e que você fala, poxa vida, a gente mesmo precisa aprender e você perceber também o seu aprendizado. Gente, eu fui fundador de uma instituição de pagamento, CEO dessa instituição, fiquei 2 anos trabalhando para implantar um canal de denúncia dentro dela, né? A empresa, naturalmente, foi liderada por mulheres, então a gerente financeira era uma mulher, a diretoria de marketing era mulher, comercial mulher, de compliance mulher, né? Isso foi natural. E na área de tecnologia, nós tivemos também liderança em projetos que eram mulheres e tudo mais. Mas uma empresa muito jovem, né? Então, quem puxava muito a média da idade da empresa para o alto era eu e meus sócios. O resto, assim, não tinha menos de 30 e poucos anos para baixo. Então, esse ambiente maturo trazia também alguns desconfortos dentro do ambiente, que, junto com o RH, que é liderada por uma mulher, nós realizamos campanhas constantemente sobre a parte de assédio. E o que eu percebo, Isadora, eu como homem tomar uma iniciativa em relação a isso, eu também sofro discriminação, né? Já ouvi vários homens falando, pô, Túlio, você está de sacanagem, você está criando uma ferramenta de assédio, né, das mulheres, como que é isso, né? Dentro da empresa isso geralmente não acontece, o cara não vai ser doido de fazer uma coisa dessa, enfim, cara,
Então, assim, as brincadeiras nos grupos entre os homens são brincadeiras de mau gosto na maioria das vezes, tá? E quando o homem encara isso de frente, né, ele também passa a ter resistência interna, né? Ele passa a ter resistência interna. E nessa jornada, igual você falou ali, que temos um pouco mais de 6 meses nessa jornada, eu abordando homens para fazer a apresentação do canal de denúncia, eles morrem de medo de falar sobre isso, sobre o tema. Aqui hoje, na nossa conversa, nós temos 5 homens, né? Parabenizo aí os homens que estão aqui presentes hoje no bate-papo, mas você vê que é a minoria, né? Mas pelo menos já tem um movimento de homens trabalhando e falando sobre o assunto, né? Então isso é muito importante. Então nosso papel de nós homens é levar essa reflexão para os demais que, cara, vou falar até uma palavra aqui meio chula, é babaca, é uma atitude babaca, é uma atitude que eu não quero que nenhum homem, igual eu falei, tenha com a minha mãe, com a minha filha, com a minha esposa, com as minhas amigas, minhas colegas que trabalham comigo, né? Então, tem uma missão por trás disso, né, Isadora? Tem uma plataforma, tem a parte comercial, é uma empresa, é um business, mas tem uma parte muito importante por trás dessa ferramenta, que várias pessoas já chegaram para mim, já chegaram para você também, acredito, com certeza, e falaram, cara, não desiste, porque essa causa que vocês estão trabalhando, ela é muito nobre. Mesmo pessoas que falam isso, quando eu falo assim, cara, é nobre, então junte-se, a gente vamos trabalhar nisso junto, elas escoam, né? Mas é assim mesmo, é assim que funciona os assuntos mais complexos. Mas nós vamos vencer essa batalha, nós vamos ajudar as empresas, as pessoas, outros homens, enfim, vai ser uma mudança de cenário que eu acredito nela a médio e longo prazo, mas ela vai acontecer. Consegui responder? E, como a gente viu em um dos webinários, né, em um dos nossos podcasts, a pergunta, existe cura? E a gente insiste em acreditar que sim, né, que a gente tem que caminhar nessa jornada, por vezes doída, por vezes longa, mas a única possível para a gente ter um lugar melhor. Justamente. Então, gente, para fechar, fica aqui a nossa mensagem de que vocês possam ser agentes, né, dos que participaram, a distribuir essa comunicação nossa para outras pessoas, para outros empresários, outros gestores, e que o nosso comportamento no dia a dia favoreça também essa mudança de cenário, e a Athena serve, está aí essa plataforma fantástica de desenvolvimento, realmente sou suspeito para falar, mas hoje é a tecnologia mais bem embasada do mercado, segura, para tratar os casos específicos de mulheres. Gente, muito obrigado e bom descanso para todo mundo aí que estiver saindo do trabalho. Tchau. Tchau, obrigado.